A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, tem como missão primordial a proteção dos dados pessoais de pessoa natural, ou seja, não abrange pessoas jurídicas ou quaisquer outras informações que não estejam relacionadas com um indivíduo ou pessoa natural identificada ou identificável. A LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e entrou em vigência mais de 2 anos depois, em 18 de setembro de 2020. Para garantir o atingimento de sua missão, o presidente da República, em 26 de agosto, um pouco antes da entrada em vigência da LGPD, sancionou o Decreto 10.474 de 2020, que aprovou a estrutura regimental e estabeleceu o detalhamento das competências da entidade, que vem a ser guardiã da LGPD, zelando pela proteção dos dados pessoais e que tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade. A LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos indivíduos, exatamente para criar um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e econômico dos novos modelos de negócios e a necessidade de manutenção e aprimoramento da defesa dos direitos individuais. Para isto, a Lei Geral de Proteção de Dados traz um arcabouço informativo contendo 10 capítulos que vão desde a previsão de fundamentos, definições, âmbitos de aplicação, princípios até as bases legais que justificam, em determinadas situações, o tratamento de dados pessoais. A LGPD traz ainda a previsão sobre o tratamento de duas, modalidades de dados pessoais. Os dados pessoais sensíveis trata informações mais detalhadas da personalidade do indivíduo e os dados pessoais de crianças e adolescentes. O capítulo de direitos do titular, ele é de suma importância. Ele prevê que toda pessoa tenha assegurada a titularidade de seus dados pessoais. Dessa forma, mesmo que uma organização esteja tratando legalmente o dado, ainda assim a pessoa se mantém na qualidade de titular e legitimada a requerer seus direitos, como por exemplo, confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, a correção de informações incompletas e desatualizadas, ou mesmo a revogação de um consentimento anteriormente fornecido, quando for o caso. Claro que pode haver situações em que o requerimento será indeferido, mas nessa situação, tal recusa, ela será motivada, indicando ao titular as razões que impedem o atendimento ao seu pedido. A LGPD traz então como um dos seus fundamentos a autodeterminação informativa para tornar o titular o protagonista do tratamento dos seus dados e aumentar a participação e o controle dele nisso tudo. Com a LGPD, o titular passa a ser valorizado e ouvido. A LGPD estabelece critérios de segurança e proteção de dados pessoais, além de boas práticas de governança. A lei prevê uma série de requisitos que poderão ser complementados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio de regulamentação. Os agentes de tratamento de dados pessoais deverão implementar medidas técnicas e medidas administrativas capazes de proteger os dados. As medidas administrativas podem contemplar, por exemplo, políticas de privacidade em sites e em aplicativos, políticas corporativas de proteção de dados e algumas medidas de natureza jurídica. Dentre as medidas técnicas estão o emprego de ferramentas de autenticação ao acesso aos sistemas, manutenção de backup, anonimização e instrumentos que possam detectar a evasão de sistemas. E, é claro, os recursos de criptografia para a proteção dos dados, tanto armazenados quanto em trânsito. A LGPD prevê ainda, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a atividade de fiscalização e realização de auditorias, quando verificado o descumprimento da LGPD no âmbito do tratamento de dados.
procedimento será feito a partir de processo administrativo instaurados regularmente e assegurado sempre o contraditório e ampla defesa. Vale lembrar também que o capítulo 8 da LGPD, que trata das sanções, entrou em vigor no mês passado e maiores esclarecimentos sobre sua aplicação e a edição de regulamento de sanções pela NPD podem ser encontrados no próprio site da autoridade. As transferências internacionais de dados pessoais também são um tema da maior importância previsto no capítulo 5 da LGPD. O desafio da NPD é assegurar que esses dados possam ser transferidos internacionalmente, mas com respeito aos fundamentos da LGPD, ou seja, o respeito à privacidade, à intimidade, à honra, à imagem, mas também de modo a viabilizar o desenvolvimento tecnológico, econômico e os novos modelos de negócios. O nosso trabalho será assegurar que essas transferências possam ser feitas de maneira simples, eficaz e pouco burocrática, ao mesmo tempo preservando um alto nível de proteção de dados pessoais para o titular. Finalmente, temos o capítulo 9, que traz a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A criação da NPD, que completa praticamente 10 meses, foi um passo muito importante para a promoção de efetiva proteção de dados pessoais. É muito importante mencionar que a autoridade possui autonomia técnica e decisória, estabilidade dos membros do seu conselho diretor, o que acaba por conferir autonomia ao conselho diretor nas suas tomadas de decisão e, por fim, não é demais ressaltar que muitas das prescrições estabelecidas na LGPD estão sendo objeto da nossa agenda regulatória. Significa dizer que a NPD está trabalhando nas ações regulatórias prioritárias, tais como direitos dos titulares, proteção de dados e privacidade para pequenas e médias empresas, transferências internacionais de dados, relatório de impacto e fiscalização e sanções administrativas.